Altevir Salles foi um dos maiores goleiros do nosso futebol. Formado no futebol amador de Curitiba, Altevir passou por diversas equipes do futebol paranaense e paulista, se destacando especialmente no Atlético, onde é um dos grandes ídolos da história do Furacão. Depois de pendurar as chuteiras, Altevir voltou às origens para assumir o cargo de treinador em algumas das principais equipes da suburbana. Altevir Salles é um herói do subúrbio. Então, o senhor estava falando, né, começou no Operário Mercedes, né? Começou no futebol amador. Como é que foi esse início de carreira? Por que você decidiu ser goleiro? Ou foi uma coisa que surgiu assim? Não, antes de mais nada, um abraço a vocês, né, que faz essa cobertura aí fantástica, histórias do futebol amador, heróis do futebol amador, e a imprensa tem um grande papel nisso, né, que é um trabalho difícil, que a gente sabe que são feitos com sacrifício, né, nos campos amadores. Então, parabenizar vocês também, antes de mais nada. Eu realmente comecei no futebol amador. Eu era juvenil do Operário Mercedes, um clube que hoje não existe mais, transformou-se, não existe mais para as disputas de campeonatos amadores, existe como clube de campo. Então comecei, eu era juvenil, com 16 anos, surgiu um torneio no clube. Na época não era aspirante juvenil, tinha juvenil e segundo quadro e primeiro quadro. Isso foi em 1965. Então eu fazia parte do juvenil. Foi feito um quadrangular com o primeiro, o segundo quadro, o juvenil e uma equipe de fora. E a gente acabou se sagrando campeão, e eu era atacante nesse time do juvenil. E por uma ironia assim que mudou na realidade da minha vida, faltou goleiro. E como eu era um goleiro que sempre nas peladas eu fazia uma graça, eu fui pro gol e tive uma participação boa. Aí subi já pro time de cima, apesar de ter 16 anos, pro segundo quadro no caso. Joguei 5 partidas, daí o treinador achou que eu tinha condições de jogar no primeiro quadro, que era a equipe principal. Eu joguei um turno somente e fui pro Britânia. Fui convidado então pelo saudoso Munir Khaluf para ir pro Britânia, Munir Khaluf e Cristiano Schmidt. Aí comecei minha carreira, fui bicampeão jogando pelo Britânia no gol. E na sequência ainda joguei no time de cima o Britânia caiu em 67, foi para a segunda divisão. A gente disputou, aliás, em 66 disputou um campeonato, seria hoje Série B. Disputamos um campeonato, o Britânia não conseguiu a volta. Eu acabei ficando mais um ano no juvenil em 68, onde não disputou profissional, e na sequência fui para o Guarani de Ponta Grossa. Também é um clube que já não existe mais, existe como clube de campo. Até estive num torneio lá uns 2, 3 anos, fizeram um torneio em minha homenagem. Tem um grande patrimônio lá. E de lá chamei a atenção do Curitiba, que fizemos também o Guarani disputou uma Série B do Campeonato Paranaense. Numa partida amistosa lá chamou a atenção do Curitiba, acabei indo em 1970 para Curitiba, que tinha uma excelente equipe. E tinha goleiros muito bons, Joel Mendes, que foi para o Santos, Rogério, que foi campeão na América do Rio, Carvalho. Então eu acabei sendo o terceiro goleiro. Fiquei insatisfeito, pedi para sair, fui para o Cascavel. Fui rodar um pouco no interior do Paraná. Joguei no interior do Paraná no Cascavel, fui para Maringá, voltei em 72 para Cascavel. E aí sim, depois de um bom campeonato, o Atlético acabou me contratando. Cheguei no final de 72. Também peguei grandes goleiros pela frente, na época Picasso, que jogou na seleção brasileira, em São Paulo. Depois veio o Nascimento, veio o Neuri do Palmeiras. E o último dos goleiros antes de eu começar a jogar foi o Gainete, ex-goleiro do Inter. Até que surgiu uma oportunidade, eu já tinha jogado várias partidas em 73, 74 sim, foi meu grande ano no Atlético. A gente fez um campeonato brasileiro, que ele é o 6º ou 7º melhor campeonato brasileiro até hoje, e era o 2º campeonato brasileiro do Atlético nos moldes atuais. Então foi uma surpresa, assim, não só em termos de Paraná, mas em termos de Brasil. No Guarani foi seu primeiro contrato profissional, é isso? Sim, foi meu primeiro contrato profissional. E qual foi a sua primeira compra, o seu primeiro salário como jogador? Olha, na época mudaram muitos tempos, porque hoje se um jogador, mesmo que ele vá para uma Série B do Campeonato Paranaense, do Campeonato Catarinense, ele compra seu carro já, né? O que eu fiz foi só renovar meu guarda-roupa, porque o dinheiro era curto. Então os tempos eram diferentes, mas fiquei muito feliz por ter feito esse primeiro contrato lá. Aí sim, tinha uma temporada muito boa no Atlético, né? Inclusive eu tenho um recorde lá de 1977, que perdura até hoje, né? Eu fiquei quase 12 jogos sem tomar gol, 1.066 minutos.
E como é que foram esses jogos? Esses jogos, assim, eu tenho que agradecer muito a minha defesa. Eu estava muito bem também. Agradeço também ao saudoso treinador Valdemar Carabina, porque um fato curioso também, que não existia treinamento específico para goleiro. Treinamento de goleiro ia para debaixo das traves, chute a gol e cruzamento, basicamente era isso. Alguns exercícios no solo, assim, mas pouquíssima coisa. E o Valdemar Carabina, que foi um jogador que foi inclusive um dos maiores marcadores do Pelé, marcou época no Palmeiras, na época o treinador da seleção brasileira era Valdir de Moraes. Ele fez um estágio na Alemanha sobre treinamentos de goleiro e trouxe para o Palmeiras e para a seleção. E o nosso treinador na época, o Carabina, como era amigo dele, foi no Palmeiras, ficou uns 15 dias e trouxe esses fundamentos de treinamentos novos, essa novidade para o Brasil, que ainda estava engatinhando nesse quesito de treinamento para goleiro. E ele falou para mim, afirmou categoricamente que com esse treinamento ia ser titular. Então estava numa fase muito boa, o time que eu jogava também era muito bom, do Atlético. Minha zaga muito boa, apesar de quem ter quebrado minha invencibilidade foi meu zagueiro no gol contra, na 12ª partida. Mas, além de eu ter pego pênalti nessa fase também, eu peguei um pênalti, 2 pênaltis na trave, você vê que além da competência tem que ter sorte. E foi uma coisa assim que aconteceu e marcou bastante. Teve lances incríveis que era para ter saído o gol, mas como quando a fase está boa, isso acontece muito no futebol, né? E a gente fez um trabalho muito bom. Até hoje tenho amigos do Atlético. Na sequência fui disputar um Campeonato Brasileiro pelo Curitiba em 78. Também fizemos um bom papel no Campeonato Brasileiro. Foi a minha segunda passagem, mas aí sim como titular. Depois acabei indo para o Londrina, me contundi no Londrina, voltei para o Curitiba, ainda joguei a parte do primeiro turno do Campeonato 79, onde o Curitiba foi campeão. Fui para São Paulo, para o Botafogo de Ribeirão Preto, joguei quase 5 anos. Joguei na Francana também e tive no Orlândia também, que era um time da Série B lá. Então essa foi a minha carreira profissional, parei com 36 anos. E parei de jogar, fiquei um tempo afastado, mas como a gente gosta muito do futebol, eu recebi convites para treinar os times do Amador. Fui recusando até que em 93, foi meu primeiro time, foi o Trieste. Acabei indo para o Trieste. A gente fez um trabalho bom, começou um time, o Trieste, na época, tinha perdido num acidente aéreo o grande Hamilton Simeone, que foi um grande dirigente do Trieste aí, e o Trieste ficou meio à deriva, assim, meio sem condições, porque o seu Hamilton era um homem muito dinâmico, tinha condições, tinha bastante patrocinadores. O Trieste era uma fase meio baixa, mas a gente conseguiu formar bons times lá. Disputamos 93, ficamos entre os 4, 94 entre os 4, 95 também perdemos na semifinal. Mas 95 ainda acabei indo para o Vila Aure e acabei sendo campeão lá. E depois foi uma sequência. Assim, acabei treinando nesses mais de 25 anos aí de treinador aí. Acabei treinando basicamente Trieste com 4 passagens, Iguaçu com 3 ou 4 passagens, Vila Aure também com 3 passagens. Tive uma passagem curta pelo Capão Raso e agora, ano passado, no Novo Mundo, também conseguimos fazer um bom trabalho lá. Saímos lá de uma... O Novo Mundo acabou ficando sem time praticamente, ficaram alguns remanescentes, 4, 5 jogadores. A gente fez um bom trabalho, perdemos apenas 2 partidas, chegamos às quartas finais, mas a gente acha que foi pouco, né? Quer mais. Nesse ano passado também estive treinando o Inter de Campo Largo, tive a felicidade de ser campeão lá no Campo Larguense, que é um mini campeonato regional que disputa a cidade da Lapa, a cidade de Palmeira, Porto Amazonas. Em 2011 tinha sido campeão lá pelo Laranja Mecânica, que é um time pequeno, formado por amigos, que acabou derrubando o Fanático na final, que é uma grande equipe. Então assim, estou feliz de estar no Amador, de estar nesse meio, para não perder o contato com o futebol. Para a gente que viveu assim, comecei com 16 anos, parei com 36, foram 20 anos de futebol entre juvenil e profissional. Quando a gente para, essa transição é difícil. É difícil, a gente sente muita falta. Apesar de ter os amigos das peladinhas, ter um time que eu jogava quando era menino, quando eu parei foi remontado o time, faz
vai fazer 35 anos agora. A gente agora continua só dirigindo, não tem mais condições de jogar, né? Mas fazia falta uma competição, assim, o futebol amador ele é muito competitivo, tem muita qualidade. Eu penso assim que pode se organizar e ficar melhor ainda, tem condições, porque tem um potencial muito grande. E eu torço muito, porque eu comecei no futebol amador e eu gostaria assim de ver o futebol amador crescer. É ruim para nós uma Taça Paraná com tão poucos clubes. A gente gostaria assim, não aquela quantidade que existia na década de 70, ali 80, que chegou a ter mais de 40 clubes ali, que a gente sabe que é difícil, mas pelo menos 12, 14 equipes aí bem estruturadas para fazer um campeonato estadual assim de nível amador, seria muito bom. Puxando um pouco, voltando ali para o Atlético, eu encontrei uma entrevista do Cícero, que era o seu reserva, que ele diz assim: só quem conhece bem a posição sabe que goleirão é esse. Ele espera o momento certo para sair e sempre sai bem. Altevir esbanja a categoria, faz pose e orienta os zagueiros com uma calma incrível. E além de tudo está com uma sorte que eu nunca vi. Você era tudo isso mesmo? Verdade, Cícero, saudoso Cícero, né? Cícero ficou muito tempo na reserva, bom parceiro, Clarindo, que era o outro goleiro. De fato, assim, aquilo que eu falei anteriormente, muito treinamento, eu gostava de treinar e treinava muito, e sorte. Sorte é uma coisa que o goleiro tem que ter. Você disputou diversos atletivas, né? Tanto pelo Coritiba quanto pelo Atlético. Que histórias que você traz assim desse clássico? Eu joguei assim 27 Atletiba, 27 Atletiba, 2 pelo Coritiba e 25 pelo Atlético. E foi bem dividido assim em termos de derrota e empates, né? O fato curioso é que em 77, porque era primeiro turno, depois tinha um quadrangular, segundo turno tinha quadrangular, depois a fase final, aconteceram 7 Atletibas, mas inclusive nessa fase que eu fiquei sem tomar gol, tiveram 2 Atletibas nesses quase 12 jogos, mas em 7 Atletibas eu tomei um gol só. Foram 5-0-0, 1-0 em favor do Atlético e um empate de 1-1. Então foi uma fase assim que eu não tomava gol no Atletiba, era outro detalhe assim que marcou muito. A torcida até hoje tem um carinho muito grande por mim, eu tenho também, né? Hoje estou aqui, até estamos aqui no bar do meu filho aqui, vem muitos torcedores aqui e relembram bastante, né? E é bom quando a gente marca positivamente e ficam as boas lembranças. E assim, você já jogou com diversos craques do nosso estado aqui, né? Jogou nos principais times. Quem que pra você era um cara diferente, tanto jogando a favor, né, ou jogando contra você? Quem que foi o cara assim que você mais se impressionou? Olha, eu joguei numa época assim, hoje nós temos grandes jogadores, os maiores saem para o exterior, né? Na época que eu joguei, os maiores estavam por aqui, né? Então no âmbito assim nacional, eu jogava contra Zico, contra Rivelino, contra Ailton Lira, contra Jorge Mendonça, jogador Falcão, todos os grandes times assim. E eu coloco assim em âmbito nacional também Sicupira, né, que é meu parceiro de clube, um dos maiores jogadores que eu era fã do Sicupira, fazia preliminar dele, torcia no alambrado, dali 4 anos eu estava jogando com ele. Eu falo muito isso também sobre o Brito. Em 1970, eu engatinhando, era terceiro goleiro do Coritiba, vendo a Copa já pela televisão, né? Vendo o Brito levantar o caneco lá no México, e dali 5 anos a gente jogando junto no Atlético, ele sendo meu zagueiro. Então tive a oportunidade de jogar com o Pedro Rocha também, que foi uma lenda lá no Uruguai. Uma quantidade enorme de jogadores assim, o Alfredo do Atlético, que foi um grande zagueiro. É difícil até para enumerar pelo número de jogadores e qualidade. Curitiba, né? Tinha Aladim, Joel Mendes, que foi um goleiraço também, que foi para o Santos. A gente tem muitos, Nilton Batata, que jogou comigo aqui, foi para a seleção. Saíram muitos jogadores bons daqui. E aquilo que eu te falei, os grandes jogadores estavam no Brasil, eles não saíam. Então, jogadores de Copa do Mundo, eu tive a oportunidade, inclusive, de jogar contra a seleção brasileira, no penúltimo amistoso antes da seleção brasileira ir para a Copa da Argentina. Um jogo também memorável, perdemos de 1-0 com o estádio do Alta Glória lá super lotado. Você jogou pela seleção paranaense? Joguei né? pela seleção paranaense, perdemos de 1-0.
Gol do Nunes aos 45 do segundo tempo, mas foi um jogo assim de altíssima qualidade. O Atlético teve algumas crises assim, financeiras muito grandes, principalmente nessa época da década de 70. E eu vi que você chegou a trocar o teu salário por um carnê de concurso. Isso é verdade? Como é que foi essa história? Não, não troquei. É que o Atlético na época fez um sorteio. E assim, cada jogador pegou lá, não lembro se era 20 carnês ou 30 carnês para descontar, mas para a gente vender esses carnês. E eu acabei vendendo e fiquei com uma meia dúzia de carnê e acabei ganhando um carro ainda no carnê. Mas assim, era difícil, mas eu digo para você, era difícil até sair do Atlético, fui para Curitiba, achei que não, lá é um pouco melhor, né? Não, atrasava o salário do mesmo jeito, não era complicado para todos os times, mas era preferível você receber mais jogando e tendo uma exposição maior jogando, é claro, num clube grande, que jogar no interior, porque apesar de termos um interior forte, alguns clubes na época, Maringá e Londrina, batiam de frente em questão de salário com o Atlético e Curitiba, mas era difícil jogar nos outros times do interior, que lá sim era complicado, lá atrasava e ganhava pouco, aqui então ganhava melhor, quando recebia dava uma ajeitada na casa. E qual que foi o jogo mais marcante assim, para você? O jogo mais marcante para mim, que foi realmente o divisor de águas, assim, que ou minha carreira ia em frente num time grande, eu ia voltar a jogar no interior, foi o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro de 74. O Atlético no ano de 73 trouxe muitos jogadores de fora, muitos jogadores dos outros centros, jogadores consagrados, mas que já estavam, assim, alguns em final de carreira, muito bons jogadores, mas não encaixou bem o time em 73. O time não conseguiu bons resultados, uma campanha, vamos dizer assim, razoável. E aí, até pela falta de recursos maiores, a maioria desses jogadores acabaram indo embora para outros clubes grandes, e o Atlético teve que fazer uma reformulação, trazendo alguns jogadores. Por exemplo, eu estava na reserva, tive a oportunidade, joguei muitos jogos em 73, mas tive a condição de sair jogando no Campeonato Brasileiro, numa estreia de Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que é uma equipe poderosa. O Nilton Batata, que era do juvenil, subiu. O Liminha, que era um jogador de qualidade, que estava encostado. Tivemos a felicidade do Sicupira voltar, que ele estava emprestado para o Corinthians, ele voltou. Aí o Cláudio Deodato, que era um remanescente, que era o lateral do São Paulo, de boa qualidade. E em 74 o Almeida, que era um ex-corintiano, chegou para fazer dupla com o Alfredo. Então vieram jogadores e o time encaixou de uma certa maneira. E nós começamos assim, a sequência de resultados nossos no início do campeonato foi excelente. A gente estreou aqui contra o Inter ganhando de 1-0, que era um jogo improvável, assim, o time do Inter realmente era bom. E na sequência fomos jogar com o Fluminense de Rivelino, que foi campeão em 74, que tinha saído do Corinthians e tinha sido campeão carioca, a gente foi lá também ganhou de 1-0. Na volta ganhamos a Atletiba de 1-0. Então a largada do campeonato nos deu assim uma condição de confiança também, porque é um time novo, um time que tinha sido muito mexido, mas o time respondeu bem e fizemos uma campanha. Acabamos saindo, outro fato curioso, acabamos saindo invicto da semifinal, que eram 4 chaves de 10 clubes, eram 40 clubes, e classificava 6 de cada chave. E na nossa chave nós saímos invicto, a gente ganhou do Fluminense fora, empatou com o Internacional fora, ganhou do Goiás em casa. Nosso pecado, empatamos com a Portuguesa aqui e empatamos com o São Paulo fora. Então a gente acabou saindo, por um ponto a gente acabou não indo para o quadrangular final, que teria sido o máximo, né? Chegar no quadrangular final do Campeonato Brasileiro. Mas foi uma campanha, aí no geral acabamos ficando em 7º, mas foi uma campanha assim muito boa para os padrões da época, porque era difícil se fazer futebol. Ainda é difícil, a gente sabe, né? Hoje nós temos um Atlético em Curitiba, que são as potências, aqui o Paraná um pouco mais abaixo, mas mesmo os nossos clubes até hoje eles têm dificuldade. Hoje persiste porque o dinheiro da televisão é menor para os nossos clubes aí. Então, mas naquela época, até porque os grandes jogadores surgiam aqui, logo iam para o eixo Rio-São Paulo, ou para Minas e para o Rio Grande do Sul. Depois que você se aposentou, você chegou a jogar no futebol amador aqui? Voltou a jogar? Não, eu não quis jogar no futebol amador porque assim, eu gostava de jogar, sempre gostei, né? Minha origem era atacante, né? E daí eu não quis de repente jogar de atacante, perder aquela imagem que eu tinha.
Então eu sempre joguei no meu time de origem da peladinha do bairro ali, né? Fiquei mais com os amigos, mas a chamada para mim, a chamada dos amigos na época, o Edson Simeone, para mim dirigir o Trieste, acabou me puxando pelo aquele gostinho que tem o futebol, que a gente, para quem gosta de futebol, é muito importante. E o seu primeiro título como técnico foi no Vila Auer, né? Foi no Vila Auer em 95. E como é que foi essa campanha? Foi uma campanha, até a gente perdeu, né? Eu estava no Trieste, a gente perdeu na primeira fase a classificação para a segunda para o Vila Auer. A gente acabou perdendo num jogo, na arbitragem confusa, e daí, até falei anteriormente, a gente estava num jantar de despedida e eu recebi um convite do Vila Auer para disputar a fase final. Fui para lá, tinha grandes jogadores, o Tostão, que foi um dos grandes craques do Curitiba, o Marinho, que foi um grande craque do Colorado, jogou no Guarani de Campinas. Tive a oportunidade de jogar com ele e depois ser treinador do Marinho, jogamos junto no Britânia. Então tinha muitos ex-jogadores profissionais na equipe do Vila Auer, mas o Iguaçu e o Nova Orleans e o Santa Quitéria também, que foram os 4 times que ficaram no quadrangular final, todos eles eram recheados de ex-profissionais de alta qualidade. Então foi assim, no sufoco, classificamos para a final com um saldo de 1 gol, terminou o jogo, nós ganhamos do Orne, ficamos esperando o resultado de Quitéria e Olímpico. Se o Quitéria fizesse mais um gol, classificaria o Quitéria em vez de nós. Então foi um jogo assim, mais um lance curioso nesse jogo do Orne, nós precisando de saldo. Aos 45, 46 do segundo tempo, o Júlio César, que também foi um grande goleiro da época, era Pinheiros, ele saiu da área para cabecear e a bola caiu no pé do Ronaldo, que também era um ex-atacante do Curitiba, no meio campo. Nossa defesa tirou e o Ronaldo pegou a bola dali e mandou pro gol. E não lembro o nome do massagista, eu não lembro se ele era um massagista ou era o diretor. Ele entrou debaixo do gol e tirou o gol. E nós precisando desesperadamente do gol, né? Mas daí terminou o jogo, ficamos na escuta, ela deu certo. Aí sim, na final, jogamos contra o Iguaçu, ganhamos no campo do Iguaçu a primeira, 3-1, e na segunda em casa 1-0. Que também isso aí foi o primeiro título do Vila Auer na Série A do futebol amador. E você contou essa história agora do massagista, que outras histórias assim você viu de curioso no futebol amador? O futebol amador é recheado de histórias curiosas, assim, né? Por exemplo, teve história de jogador que pediu para o clube a televisão emprestada, porque ele queria ver um jogo durante a semana e tal. Levou a televisão colorida, depois de um tempo ele trouxe a televisão preto e branco para o clube. Isso aí aconteceu no Vila Auer, quando eu era treinador do Vila Auer. Teve um outro jogador também, que ele teve uma época que nossos times estavam em condições financeiras boas, tinha um bom patrocínio. E esse jogador também, ele assinou contrato com os 2 clubes e pediu uma casinha pré-fabricada lá. Uma casinha pequenininha, pré-fabricada lá, para ele montar no fundo da casa da mãe dele. E assinou com o clube, estava tudo certo. Aí esse diretor do clube acabou indo na empresa onde ele tinha, né? Vamos lá numa empresa, vamos comprar a casinha para você, então você vai assinar com a gente. Acertaram tudo, aí na hora de fazer a nota, o vendedor falou: poxa, mas eu vendi uma casa dessa aqui ontem. Eu acho que foi para esse mesmo rapaz aqui. Então, um diretor de um outro clube tinha comprado, ele pegou as 2 casas e assinou com os 2 clubes. Eu sei que depois ele foi jogar nesse outro clube lá, e que ele acabou ficando no clube de origem, que era o Vila Auer. E ele estava jogando no domingo de manhã pelado e teve que pular o muro para sair corrido de lá. Então são histórias assim, umas coisas que aconteciam que eram engraçadas por um lado e tristes por outro, né? E para finalizar, eu queria que você falasse da importância do futebol amador para você hoje. Olha, o futebol amador para mim continua sendo muito importante, porque a gente fala muito aí no futebol amador, nas conversas dos amigos, a adrenalina de você jogar um clássico no amador ou você jogar um Atletiba é a mesma. A hora que começa o jogo não existe uma diferenciação. É claro que o palco é outro, o público é outro, mas a sensação de você estar numa disputa, numa competição, para quem participou 20 anos de competições, é muito importante. Então, para quem gosta de ganhar, para quem gosta de estar ali, faz falta você não ter essa competitividade na tua vida.
E que recado que você deixa para a torcida, para os diretores do futebol amador? Olha, para a torcida, assim, que continue prestigiando os seus clubes, que eu vejo alguns clubes que estão muito esvaziados em termos de torcida, né? A gente tem que enaltecer alguns que ainda tem um grande número, leva ainda um grande número de torcedores ao estádio. Para os dirigentes, para eles lutar para o futebol amador melhorar mais. Não só os dirigentes, o pessoal que dirige a federação, fazer reuniões. Nosso campeonato tem um calendário muito apertado. Eu não consigo entender como que o melhor campeonato do estado em termos de amador fica restrito ao número de datas pequeno. E é o que eu falei, esse ano, em razão da Copa do Mundo, a gente tem que entender isso. Mas nos anos que não tem Copa, não é possível você terminar as finais jogando na véspera do Natal. E isso acontece, não é só aqui em Curitiba, acontece na Liga de Campo Largo, que eu fui treinador lá, já fui treinador lá várias vezes. Acontece as mesmas coisas, se repete o que acontece aqui, se repete lá. O campeonato termina, às vezes tem que fazer jogo até no meio de semana para ter condições, e o campeonato tem que terminar no ano, porque imagine se você deixa para o ano seguinte. Então não sei se poderia se adotar, até como experiência, porque o futebol profissional brasileiro também precisa fazer um calendário adequado como é o campeonato europeu. Como nós temos problema aqui, eu sei que se a gente começar um campeonato em março, as finais vão ser em junho, julho, frio e chuva. Mas começa o campeonato então em setembro e termina em fevereiro, março. Faz a pausa para o final de ano e faz um campeonato somente no verão e começo do outono, que seja, ou pega mais a primavera, mas faz um calendário mais organizado. Beleza? Beleza? Agora sim. Um abraço.